Fala galera, beleza? Então é o seguinte, sobre o movimento em duas dimensões, tá? O movimento vetorial, cinemática vetorial que você está estudando. Eu peguei aqui um simuladorzinho de um site chamado OPhysics. Quem quiser dar uma procurada depois é bem interessante. Aí tem os simuladores até mais divertidos do que esse, para demonstrar para vocês o que acontece nesse tipo de movimento, tá bom? Então aqui eu tenho um barco, certo? E aqui eu tenho a direção com que esse motor do barco vai gerar um impulso, a força desse motor. Então aqui eu tô pro norte, exatamente para cá, ó. É aqui que ele tá mirando, tá vendo? Esse pontinho vermelho. Então esse barco vai sair daqui e vai tentar ir para lá. Só que o que acontece? Se o rio não tiver nenhuma velocidade, ó, desculpa, que a velocidade do barco em relação ao rio, tá? Vou colocar uma velocidade baixinha já para demorar um pouco. Se o rio não tiver nenhuma velocidade, na hora que o barco sai, ele sai de boa, água parada, né? Águas calmas. E ele vai chegar lá do outro lado, tá? Vou aumentar um pouco a velocidade do rapaz aqui. Então ele vai lá para o outro lado. Se o barco sai com um ângulo, olha, ele sai meio inclinado, não tendo de novo correnteza, o barco chega no ponto em que ele está na mesma direção, né? Se ele ser 24 graus aqui inclinado, ele vai chegar a 24 graus lá na frente. Normal. Mesma coisa para o outro lado, tá? Se eu fizer para cá. Agora, se eu colocar a correnteza, o que acontece? Aqui eu tenho a velocidade do barco, tá? Em relação ao movimento dele. Se eu adicionar uma velocidade do rio, olha o que acontece aqui, ó. A velocidade do rio é essa aqui de cima. A do barco é essa aqui. Eu tenho a velocidade do barco mais a velocidade do rio, porque o movimento acontece ao mesmo tempo. Enquanto o barco vai para frente, o rio puxa ele para o lado. Enquanto o barco vai para frente, o rio puxa ele para o lado, tá? E conforme eu vou aumentando essa diagonal, que é a soma de vetores, ó. Pega o primeiro, emenda no segundo. O trombinho no rabinho, a regra do polígono. Quando eu tenho essa soma, tá? Aqui é minha resultante. Esta resultante aqui é a velocidade real do barco. O barco, quando soltar esse barco aqui para andar, ó, ele vai andar na diagonal. Então, a resultante, neste caso, é a velocidade real, que você pode analisar de duas maneiras. Ou como uma velocidade na diagonal, mesmo o barco estando sendo impulsionado para frente, aqui para o norte, ou como duas componentes. A componente do movimento do barco, tá? E componente do movimento do rio. Somados porque os dois estão ao mesmo tempo. Se eu resetar aqui e o barco agora tentar compensar isso, saindo em vez de linha reta, o motor está impulsionando aqui para cima, ele impulsionava na diagonal. Se ele fizer isso, ó, a soma vai mudando, né? Porque eu estou mudando aqui o ângulo do vetor. A soma vai mudando, a soma vai mudando, a soma vai mudando, a soma vai mudando. Até uma situação que eu solto o barco e o motor tá mais compensando a correnteza do que levando o barco para o lado, mas basicamente o barco não se move para nenhum lado, a favor da correnteza ou contrário à correnteza, tá? Isso acontece não só com barcos, tá? Aqui não tem no simulador, mas no avião acontece a mesma coisa. Como que o avião voa? O avião precisa de velocidade em relação ao ar, não é em relação ao chão, tá? Então, vou dar um reset e vamos imaginar agora, porque o simulador aqui não engloba isso. A velocidade do rio está para baixo, certo? A velocidade do barco, eu vou aumentar ela aqui também, e vou fazer o barco ir na direção do rio. Assim, ó. Não, deixa eu resetar um pouco aqui. Eu vou pôr um pouquinho inclinado só para ele andar para cá, tá? Deixa eu tirar esses vetores daqui. Faz de conta que isso aqui é um avião e aqui é o vento. Ó, o avião está indo para a direita, vamos dizer assim, e o vento está indo para a direita. Isso é horrível. Por que isso é horrível para o avião? Não já em voo, normalmente na decolagem, tá? Porque se você pegar a velocidade real desse avião, é que eu aumentei os vetores, né? Aumentei as velocidades. Se você pegar a velocidade real desse avião, ó, esta inclinada aqui é a velocidade do barco, tá? Essa é a velocidade do rio. E essa aqui é a velocidade do avião, a real, tá? Isso é muito ruim, por quê? Porque a velocidade dele em relação ao rio é menor do que em relação à margem,
tá? Se você fizer sem o movimento do rio, ó, ele é lento. Se eu adicionar o movimento do rio, ele ganha velocidade em relação à margem, mas não em relação ao rio. Agora, se eu colocar no sentido contrário o barco e colocar ele para se movimentar com a correnteza, é que ele está tão devagar que ele anda para trás. Tá, aqui. Não. Deixa eu diminuir a velocidade aqui. Pronto. Nessa situação, o que está acontecendo? A correnteza está atrapalhando o movimento do barco em relação à margem, certo? Só que se o barco está indo para a esquerda, de alguma maneira, né, uma componente dele, e a correnteza está indo para a direita, ele está se afastando mais da correnteza. Tá? Então, pensando no avião que eu estava comentando com vocês, o avião, quando ele vai decolar, ele sempre procura o sentido da pista contrário ao vento. Porque se ele está indo para um lado e o vento está indo para o outro, o movimento relativo é maior. Se o barco vem para cá, para a esquerda, tá? Estou pensando só para a esquerda, não nessa subidinha. 10 metros por segundo de velocidade e o vento para lá 15 metros por segundo, a velocidade relativa é de 25 metros por segundo. Porque o barco anda 10 para a esquerda, o vento 15 para a direita e eles se afastam 25. Tá? Então a velocidade relativa, apesar dos exercícios normalmente ficarem presos em barco, atravessando rio e não sei o que, toda vez que você voa de avião na sua vida, toda vez na hora da decolagem, teve esse cálculo de velocidade relativa, tá? Todas as vezes. Então é uma coisa importante, tá? Dependendo da área que você for seguir aí. E espero ter ajudado vocês a dar uma melhorada, tá? Ter entendido um pouquinho mais, um pouquinho menos. Um pouquinho menos não, olha eu, um pouquinho mais só, um pouquinho menos não precisa não. E caso alguém esteja confuso, gente, só me procurar. Estou no grupo do WhatsApp lá da turma, na plataforma aqui mesmo, tá? Eu atendo vocês lá no horário da tutoria, na segunda-feira, tá entrando pouca gente, vocês podem entrar lá, tirar dúvidas, gente, de exercícios, de qualquer assunto relacionado à física ali que der para tirar dúvida. Claro que a gente prefere que vocês foquem nos conteúdos do colégio, mas às vezes já vieram perguntar de PAS, PSS, de Olimpíada, não tem problema, tá? É só entrar lá no link que eu estarei toda segunda-feira esperando vocês. Beleza, galera? Então, até a próxima e bons estudos. Falou!